Boa noite! Estamos aqui hoje para falar de comunicação, né? Comunicação alternativa, aumentativa, todos os tipos de comunicação. O B já veio gritar aqui de novo. E estamos aqui com a Renata Pipolo, que, nossa, é uma querida, que eu já conheço faz muito tempo, me ajudou muito na implementação da CA do B. Olha lá, o B tá feliz. Então, seja muito bem-vinda. Que seja um momento muito agradável, né? Esse bate-papo. Tem muitas mães, muitas professoras aqui também. Eu falo mulher porque eu tô vendo só mulher, mas se tiver algum homem, pode se manifestar também. Não tô se acanhado, não. Boa noite, gente. Obrigado, viu, Camila, pelo convite. Imagina, nossa, estamos juntos. E a gente vai começar com algumas perguntas que o pessoal mandou, né? E se vocês quiserem mandar no chat também mais perguntas, né? Algumas dúvidas que vocês tiverem, podem ir mandando, tá? Bom, eu vou me apresentar, né? Porque às vezes a pessoa não me conhece muito bem ainda, né? A gente está lá no grupo só mandando perguntas, dúvidas, e a gente não se apresenta. Então, eu sou a Camila, né? Eu sou professora. Se vocês ouvirem o grito é do B, não se incomodem. Se não der para ouvir, vocês me avisam. O B, mais baixo, filho. E eu sou professora da rede pública já há 13 anos, mais ou menos. Tem o B, né, que tem necessidade complexa de comunicação, ele tem uma apraxia, né, envolvida aí com o TEA, e o que mais que eu sou? Ah, tá, eu sou formada em letras, trabalho com linguagem, né, há muito tempo, e é isso aí, tô fazendo fonoaudiologia, e sou formada em pedagogia também, porque eu atuo na área da educação, então a gente sempre está se atualizando, né, com cursos, eu trabalho com crianças, ensino de linguagem estrangeira também, língua estrangeira para crianças, então eu fui fazer pedagogia também para auxiliar. Sejam muito bem-vindas. Renata, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Sim, também acho que é importante a gente se apresentar, né? Não se incomodem também, porque aqui a gente tem, né, alguns ruídos de João, duas cachorrinhas do lado. Eu me chamo Renata, né? Alguns já me conhecem aí do Instagram. Eu sou pedagoga de formação, estou finalizando uma pós em neurociências, né, aplicada à educação também, né? Tenho inúmeras horas aí de prática e cursos de comunicação alternativa, né? E inúmeras horas e quilômetros de conversa com Camila no WhatsApp, inclusive, né, Cami? A gente conversa muito sobre muitos assuntos, né, ligados à comunicação, né? Aqui eu não trabalho mais com escola, eu já tive uma escola infantil, hoje eu sou servidora pública, mas eu faço alguns atendimentos aí na minha cidade, né, mais concentrado na minha cidade, na escola que meu plano estuda também, né, então, meu filho é João, né, muita gente já conhece, 8 anos, é uma criança com necessidades complexas de comunicação, agora a gente está com, né, um transtorno de processamento auditivo central associado aí ao transtorno de linguagem, né, que ele tem, decorrente aí desse histórico todo, né? Ele é usuário ainda de comunicação alternativa, mas fora de sistemas robustos, que eu acho importante também a gente falar, né? Até porque, né, a comunicação alternativa são várias alternativas, né? E a gente está caminhando aí para o desenvolvimento da linguagem, que é tão importante, né, para o dia a dia, né, das nossas crianças. Então, agradeço demais, né, o convite sempre, é sempre bom falar, é sempre bom trocar, e estamos aí para ter essa conversa maravilhosa para falar de hiperfocos, né, que é a comunicação. Verdade, nossa, a gente só fala disso na vida. Teve uma época que só era isso, né? Agora tá um pouco neurociências, tá um pouco. A gente está falando mais de cérebro agora, né? Agora cérebro e linguagem. Isso. E, assim, acho que é importante a gente começar falando sobre como a comunicação alternativa entrou, né, na nossa vida. Porque, igual a Renata falou, como é alternativa, são várias formas. Vocês nem imaginam, assim, tanto de formas que a gente já tentou se comunicar com essas crianças. Então, acho legal colocar, né? Não sei se você quer começar, Rê, pode começar, fica à vontade. E aí a gente já abre para perguntas. Vocês podem abrir o áudio, um bate-papo mesmo, assim, tá? Eu vou contar um pouquinho da nossa história, né?
Aqui em casa a gente não tem transtorno motor de fala, eu acho importante também falar isso, né? Que às vezes a gente foca na pessoa que não fala, né? Ou na pessoa que não possui um nível de oralidade, mas as pessoas que possuem oralidade também podem ter déficits muito grandes de comunicação, que foi o caso aqui em casa. Né? Então, o João nunca teve ausência, né, de fala, mas ele sempre teve uma fala totalmente estereotipada, totalmente robótica, sem pragmática, sem semântica, sem organização, né, frasal, aí, sintaxe, e uma dificuldade muito grande, né, da gente entender realmente as necessidades e aquilo que ele queria comunicar. Né? E aí a gente parte do princípio que a comunicação ela é muito democrática, gente. Né? A gente vai falar aqui de comunicação alternativa, dos seus sistemas robustos, que é algo que popularizou aí, né, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, mas a gente tem que entender que a comunicação ela é democrática. Né? Hoje, aqui em casa, a gente não usa mais os sistemas robustos, como eu falei, né? Mas João já usufrui muito da escrita e do desenho, né, que é a forma que ele se comunica, e, claro, o acesso, né, à oralidade, que ele desenvolveu depois da implementação da comunicação alternativa. Mas o nosso começo lá atrás foi basicamente isso, a escrita, né, a gente começou escrevendo num quadro, né, para ampliar o vocabulário dele, que ele não tinha um vocabulário muito desenvolvido para 3 anos, a gente começou em torno de 3 anos e meio, então eu comecei com ditados. Era muito engraçado ali, a gente fazia algumas atividades, foi no decorrer aí da pandemia, e aí eu comecei a me aprofundar no estudo das comunicações alternativas, que ainda era muito, muito, muito básico, e pouquíssimos profissionais que mexiam com comunicação alternativa, né? E aí, o primeiro curso que eu fiz foi de Carol Aguiar, né? Se vocês conhecem, ela dá um curso maravilhoso de modelagem. E ali a gente começou a criação de sistemas e um estudo absolutamente intenso, né? Na época, eu fiz uma operação, eu tirei meu útero, e eu usei os 60 dias de licença que eu tinha para estudar muito. Eu não podia me movimentar, não podia fazer nada, mas eu podia sentar e estudar. E ali que eu me aprofundei, que eu comecei a montar o primeiro sistema de João, né, robusto, e aí 6 meses depois veio a primeira avaliação, né, com a Valéria, e aí a gente precisou fazer a primeira troca de sistemas. Foi bem desesperador, foi bem desesperador, porque eu já tinha modelado muito, a gente já estava muito, né, familiarizado. E aí ela fez uma proposta bem decente de trocar tudo, e assim foi feito, e aí trocamos tudo, e aí deu um upgrade, assim, né, no desenvolvimento da comunicação dele, e depois a gente fez uma outra troca de um sistema, né, que foi o último que a gente usou, robusto, e agora ele não quer mais usar os sistemas robustos dele, ele ainda usa algumas pranchas temáticas separadas, né, porque para ele ainda é importante, mas ele usa muito mais a escrita e o desenho para se comunicar de forma alternativa. Né? Hoje, inclusive, eu fui numa reunião da escola e a professora, enfim, na ocasião a gente dá risada, né? Mas a gente sabe que para chegar até aqui foi muito caminho. Eles estão ensaiando uma feira cultural e ela propôs que as crianças fizessem 2 ensaios. E ele não falou nada, ele levantou, pegou o pincel e desenhou no quadro um rostinho, com a boquinha aberta, um balãozinho de fala e escreveu: as crianças estão proibidas de ensaiar 2 vezes. E aí ela levou um susto, porque ele não se manifestou, né, através da fala, mas ele foi muito incisivo naquilo, né, tipo, defendendo a turma inteira, que ninguém queria ensaiar, e ainda, né, comunicando que ele também não queria ensaiar. Então, isso são os resultados que a gente tem, né, de toda a implementação, de toda a luta, de todo o ensino, e de validar as múltiplas formas de comunicação. Né? Através do desenho, através da escrita, porque às vezes a gente acaba tirando a importância de algo que poderia se tornar mais fácil na comunicação, para a gente focar naquilo que a gente acha que é melhor.
Isso é uma coisa que a gente aprende muito na comunicação, né? Essas formas de validar. E a história de João, basicamente, é essa, a nossa história com a comunicação alternativa, e eu sou uma apaixonada, uma ativista, e a gente vai distribuindo aí esse conhecimento sempre, né, para que todos tenham a possibilidade de se comunicar melhor. Não, eu amo a história de vocês, assim, porque a gente vê claramente, né, que cada criança tem uma história na comunicação. Então, assim, por isso que eu não coloquei o nome desse encontro de comunicação alternativa, mas comunicação. Porque eu acho que a gente fica preso à comunicação alternativa, a gente não olha como a criança se comunica. Então, mandaram até uma pergunta aqui: como iniciar a comunicação alternativa, como implementar, né? Como avaliar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para aquela criança e falar assim: como que essa criança se comunica? Porque a partir daí a gente vai conseguindo trilhar um caminho, né? Então, o João foi pela escrita, né? Que foi começando. E você vê, né? Que as crianças todas se apoiam nele ali para dar voz à sala agora, né? Ninguém quer falar lá com a professora. Eu ainda bota o João lá para se comunicar com a professora. Então, assim, para você ver como que é empoderador, né? Assim, para a criança ter essa comunicação, mesmo que ela não seja a oralizada, que todo mundo exalta, né? Então, a gente tem essa exaltação da fala, né? Inserida na nossa sociedade, e a gente desvalida um apontar, um levantar de mão, uma piscada, um pegar na mão, né? Um grito, um bate-pé, né? E aí a gente foca em algo que a gente perde, eu digo que a gente perde, tá? Não sei se vocês concordam, mas a gente perde oportunidades preciosas para desenvolver algo que é muito mais importante que a linguagem, e a gente fala aí de processamento neural, né? Do que focar apenas na fala, que é um mecanismo, é uma parte mecânica muscular, né? A linguagem não é só a fala, a linguagem vai muito além da fala. Né? Só uma observação. A linguagem, ela ativa 26 áreas do cérebro. Meu Deus, espalhadas no cérebro inteiro. Então, assim, não, é uma mistura, né, de áreas que ela vai... tem várias áreas que ela entra por um lugar, depois ela vai para outro, passa por outro, que passa pela parte da compreensão do som. Tem muitas áreas que estão ali, né, no cérebro, que a linguagem perpassa. Então, quando a gente vê um cérebro atípico, realmente, essas áreas são atípicas. Então, o jeito que essa pessoa vai se comunicar é atípico, não é o que a gente está acostumado, mas é um jeito. Né? Exatamente. E, às vezes, ela se comunica muito bem através da imagem. Exatamente. Não necessariamente, né, da parte auditiva, que a gente acha que é, né, o meio principal de comunicação, e não é. Bom, aqui em casa eu tenho um exemplo claro disso. Camila também tem na casa dela um exemplo claro disso. Meu é musical. A comunicação, exatamente, a comunicação é visual, né? E aí ela ativa áreas do cérebro importantes que faz com que ele tenha uma linguagem mais, né? Uma linguagem mais evoluída, né? Evoluída não, desenvolvida, né? Vai desenvolvendo. A gente tá melhorando os termos, mas a gente não... porque tem termos que não se encaixam do que a gente quer falar, mas... exatamente. Mas sem preconceitos, né? A gente vai adequando aí. Adequando. Mas, assim, eu acho importante a gente colocar isso no começo desse encontro, por quê? Porque a gente tem que olhar para o nosso estudante lá na escola, como ele se comunica. Ele está batendo a cabeça, ele está se jogando, ou ele usa algum tipo de comunicação que dê para alguém entender minimamente o que ele está querendo dizer. Ele usa algum gesto, ele usa um olhar, ele usa expressões, ele usa música, né? Ele usa a escrita, né? Como o João começou aí a usar. Então, eu acho importante a gente colocar isso, e eu queria também colocar aqui o começo, como eu comecei, né, com o B já é um pouco diferente do caso do João, acho que todos vão ser diferentes, e no caso do B, ele não tem, hoje ele está tendo um pouco mais, mas ele não tinha condições motoras de falar, né, então ele apresentava
partes no cérebro que relacionadas à praxia, né, a movimentos, que ele não conseguia programar e ele não consegue sozinho. A gente tem que ensinar todos os dias como se fosse uma academia. Então, você vê um aluno seu que tem dificuldade motora, não pega no lápis, não consegue programar para escrever, para falar, provavelmente ele vai ter questões motoras, e aí a fala é toda motora, né? Não tem como falar se você tem questões motoras envolvidas. Então, aí a gente fala em uma apraxia, né? Ou dispraxia global, ou um transtorno motor de fala, né? Que é o que eu mais gosto de nomear, um transtorno motor. A gente não sabe o que é, né? A gente nem pode dar diagnóstico, mas se a gente observa que a criança tem uma questão, eu tô falando criança porque a gente tá, né, trabalhando mais, mas se for adulto também, quem trabalha na EJA aí, é muito importante a gente observar essas questões motoras, tá? Porque todas as áreas motoras são envolvidas, tem ligação com a fala. E também com a comunicação, né? Gestos, né? No geral. Então, a pessoa, ela é disprática, ela não vai conseguir fazer um gesto, ela não vai conseguir imitar, muitas vezes, né? O que você está fazendo. Ah, faz igual aqui, aponta, faz assim, a pessoa não consegue programar isso. Então, a gente tem que dar alguns modelos, tem outras maneiras de ensinar. E na comunicação do B, como ele não tinha nenhuma questão, assim, para poder me mostrar motoramente, ele começou a me mostrar por música. E aí eu comecei a perceber que ele vinha com uma música da palavra cantada, que eu gostava muito da palavra cantada. Tem música para tudo na palavra cantada. Quem ensinar criança, põe palavra cantada. Tem música para tudo, para ir no banheiro, para tudo. E aí ele vinha, quando ele queria ir no banheiro, ele falava, ele colocava o vídeo, mamãe, vem trocar minha fralda aqui, eu fiz xixi. Mas não é que tem a ver, né? Aí um dia que eu percebi mesmo, foi um dia que ele colocou a música da mamãe, eu até postei lá depois, porque eu falei, gente, que incrível. Ele veio com uma música da mamãe, que amava a mamãe, agora eu acho que é a música do Mundo Bita, e ele sentou no meu colo e pôs a mão no meu rosto, fazendo carinho. Aí foi eu falei, ele tá se comunicando com as músicas, é isso, tal. E aí comecei a trazer as letras das músicas e ele foi sendo alfabetizado, né? Hoje ele consegue escrever muitas coisas por meio da linguagem musical que eu levei para a CA. Então, assim, foi uma mistura doida. Isso. É maravilhoso esse seu de cabelo. Nossa, assim. Então, por isso que eu falo. Sério. Isso que eu falo, às vezes você tem um aluno que se comunica com música, e aí você vai aproveitar isso, né? Você vai trazer para a comunicação alternativa dele essas frases, essas canções, essas palavras, né? Para ele conseguir dar conta daquilo, porque às vezes ele não está conseguindo programar o que ele vai dizer, que é o caso do Bernardo. Então, quando tem algo pronto ali, a comunicação alternativa, ela ajuda nesse sentido, que ela está ali, e quando a criança vai descobrindo o significado daquelas palavras, ela vai conseguindo usar sem necessariamente fazer muito esforço executivo, de programação, né, até. Então, tudo isso para chegar nisso, né, Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, assim, ouvindo vocês falarem, né, sobre a experiência de vocês, é muito interessante, porque às vezes a gente, né, eu falo assim, porque eu não tenho tanta experiência com comunicação alternativa. E a gente, quando a gente pensa em comunicação alternativa, a gente já vai de forma rígida pensar justamente já naquele protocolo, naquela forma, né, mas desconsiderando como que esse aluno ou essa criança comunica. E eu achei muito interessante a forma que a Camila trouxe, né, também, de você começar daquilo que ele já consegue e ampliar essa comunicação. Muito legal. Muito bom mesmo, maravilhoso. Isso é legal você ter falado, porque às vezes a pessoa vem aqui para esse encontro com a expectativa, não, eu vou sair do encontro já com uma prancha de comunicação para começar com o meu aluno. E não é bem assim. Por exemplo, um exemplo básico, você chega com uma prancha de comunicação lá na sua sala de aula, com as palavras que você quer, né? Eu quero, sei lá, as palavras que você acha que a pessoa vai usar. E a pessoa não quer falar daquilo. A pessoa quer falar de futebol. A pessoa quer falar de desenho. Então, assim, a primeira coisa que você vai olhar, qual é o hiperfoco dessa criança, do que essa criança gosta, né? Para você começar a trazer isso para a comunicação. Porque
a gente está falando de crianças que têm necessidades complexas de comunicação. Elas não têm nem muito interesse em se comunicar. Camila, o que ela gosta e o que ela precisa também, ou seja, o que ela quer e não está conseguindo pedir, né? Exatamente. O que ela tá pensando em se comunicar e que ela não está conseguindo, né? É uma coisa que eu vejo em sala de aula, tá? É que as pessoas e os aprendizes que não falam, eles são subjugados. Muito. Então, eu acho que o primeiro passo de tudo é parar. Para e observa o que essa criança tem para te dar. Porque essa criança tem para te dar. Só que tiraram tanta oportunidade dela e ela está num caminho escolar que ela foi tão negligenciada de atenção. Porque ela não fala, talvez ela não sinta, né? Que ela perdeu o ânimo de tentar alguma coisa. Veja que a gente está no ambiente escolar e eu e a Camila, a gente está trazendo experiências de casa, de mães que arregaçaram a manga e foram atrás, né? E isso é outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração na comunicação. É que ela não acontece apenas num ambiente. Exatamente. Então, a gente tem que pensar também em como que a gente vai envolver os envolvidos, né? É isso. Eu não sei o que o menino quer, eu não sei, ele não consegue se comunicar comigo, eu não entendo. Fala com a mãe, com o pai, com quem cuida dele, dessa pessoa, porque você vai coletar informações, com certeza. Você vai perguntar o que o menino faz o dia inteiro quando não está na escola. Ele gosta de vídeos, ele fica vendo vídeo de quem? E aí você vai começar por esse ponto, né? Porque eu comecei a comunicação com o B, ele não tinha interesse em falar comigo. E até hoje eu vejo crianças chegando, é muito engraçado. A gente faz vários estágios, várias questões assim na faculdade. As crianças chegam e aí a primeira pergunta que eu falo para mim, do que ela gosta? Galinha pintadinha. Tá, beleza. A criança tá lá brincando, que a gente quer observar a criança como a criança brinca, como a criança se comunica, né? A criança tá lá brincando, todo mundo tentando lá, e nada. Aí a criança mexendo nos números e ninguém conseguindo interação com a criança. Aí a gente começa assim, Mariana, conta um. A criança olha na hora. Aí a mãe, nossa, como você conseguiu? Eu falei, do que ela gosta, né? Então, é muito simples. A gente tem que tirar, a Elisa falou um ponto muito importante, que é o que a gente discute muito, assim, no bastidor. A gente tem que tirar a capa da CA e um monte de figuras. Exatamente. E a gente tem que vestir a capa de oportunizar a comunicação. Então, uma prancha pronta de pictogramas pode te ajudar muito, mas talvez não seja aquilo que a pessoa precisa. Exatamente. Né, para se comunicar inicialmente. Talvez a pessoa precise só ser ouvida, né? E a gente esquece de ouvir esse aprendiz que a gente tem. João tem um coleguinha, vou contar essa história porque, assim, é clássico, né? Todo mundo diz assim, mas autista, nível 3 de esporte. Todo mundo coloca um empecilho como se, né, fosse. A gente tem outras questões envolvidas aí, logicamente. Bom, esse coleguinha de João é nível 3 de esporte. E ele tem um movimento motor muito, 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 muito presente. Então, assim, para tudo ele usa movimento motor. Ele não tem hiperfocos e ele não é oralizado. Bom, primeiramente a gente levou algumas alternativas, porque eu achei importante ele primeiro falar sim e não. Porque isso também pode trazer uma proteção para ele. Então, às vezes, a gente precisa do básico. Eu quero trazer o exemplo do coleguinha de João, é que a gente precisa do básico para começar. Ele precisava dizer sim e não. Por quê? Para tudo ele mordia. Então, ele mordia as pessoas, ele mordia os colegas. Eu entendi que a mordida era uma forma de comunicação. Então, a gente aplicou sim e não. E para a mãe dele, quando a mãe dele chegava, uma frase pronta. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Porque a mãe dele chegava, ele mordia, a mãe dele também. Gente, esse menino em 2 semanas, só usando sim, não e oi, tudo bem, ele teve uma mudança tão grande, inclusive de presença dentro da sala, de participação com as crianças, que não está no mapa, não. E aí, o que a gente foi fazendo? A gente foi colocando outras coisas. Aí, ok, aumentamos e levamos uma pranchinha para ele se comunicar.
A única palavra que ele quis usar na prancha é sair, porque era quando ele ia correr no pátio. Então, a gente hoje está fazendo um trabalho com ele de alfabetização com movimento. Com movimento. Então, a gente está fazendo uma adaptação fora de sala. Então, a professora tem uma hora que ela sai, né, da sala, as crianças ficam com os auxiliares para estar ensinando para ele, e ele já está formando sílaba. Ela vai para a quadra, ela leva alguns comandos, e ela leva letras muito grandes e coloca no chão. E assim ela está conseguindo fazer com que ele evolua na parte da alfabetização. Mas veja... Saiu da caixa. Exato, é isso que a gente precisa. Hoje ele consegue interagir melhor com as crianças, porque, um ponto importante, tá? A linguagem desenvolve outras habilidades nas crianças. Desenvolve interação social, desenvolve função executiva. Então, a tendência é que quanto mais linguagem a gente desenvolva, seja no ambiente escolar, seja dentro de casa, outras habilidades surgem associadas a ela. E é o resultado. Sabe qual é o resultado que você vê? Mudança de comportamento. É o primeiro resultado que você vê quando você dá oportunidade de comunicação. É mudança de comportamento. Avaliação é importante? Não vamos negar. É super importante. Mas, às vezes, a gente não inicia pela avaliação. A gente inicia pelo que é possível. E é o quê? Dando oportunidade para esse aprendiz. Uhum. Então, assim, observar a criança já é uma forma de avaliar. Né? Exatamente. Você já está avaliando ali o que a criança traz de comunicação e você vai ampliar. Então, se for o sim ou não, vamos colocar. Eu tenho um aluno também que a gente usa sim e não, porque ele só consegue fazer sim e não com a cabeça, ele não consegue ter outro movimento. Então, ele faz sim e não, a gente é isso que você quer, e vai apontando e vai mostrando para ele. Então, depende do seu estudante. Pessoal, como que eu começo? Eu tenho um observando. Filho... Como começa? Observando, né, Camila? Exatamente. Eu tenho um filho autista de 21 anos. Como que eu começo? Não verbal, o pessoal fala, geralmente, né? Não sei se é não verbal. Às vezes ele sabe escrever. E aí ele é verbal. Ele está usando palavras. Então, a gente tem que tentar descobrir como essa pessoa se comunica primeiro, para a gente partir daí. Do que essa pessoa gosta de falar, né? Para você começar uma interação. Lembrando que a gente vai usar gestos, então sim e não. Se a pessoa não tem condição de fazer o sim ou não, pode usar o pictograma, sim e não, né? E a gente vai ampliando, como a Renata disse, né? Você pode chegar com uma prancha, assim, eu, por exemplo, aqui em casa, o Bernardo começou uma época a bater a cabeça no armário, para me falar que ele queria comer alguma coisa que estava no armário. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou... Aí eu pegava tudo que tinha no armário, é isso. Era um caos, assim, eu acho que toda mãe que tem uma criança com necessidades complexas de comunicação deve ter passado por isso. É isso que você quer, aquele desespero, e não conseguia. Então, o que eu fiz? Eu tirei foto de tudo que ele comia, peguei pictograma também, né? Mais para frente eu comecei a estudar isso, fui melhorando, aprimorando, e coloquei tudo isso lá no armário, que ele batia a cabeça. Ele se interessou de um jeito, ele ficava olhando ali, tipo, acho que ele olhou com os olhinhos brilhando e disse, agora eu consigo mostrar, né, o que eu quero, porque não estava ali no ambiente. Então, acho que na escola isso é muito válido também, né? A gente colocar ambientes da escola, sei lá, fotos de lugares, de coisas que a criança gosta na escola, né? Acesso a questões sensoriais, então sair é uma palavra muito boa. Muito, né? Muito forte, muito poderosa. Sensoriais, bola, balançar. Acho que quem tem essa questão de movimentos, para essas crianças, eu pensaria em palavras assim. Então, assim, veja, não é, eu quero, não é sempre aquele joguinho que a gente vai fazer. A gente tem que olhar o perfil da criança e falar, olha, ele vai precisar de usar isso agora. E a gente vai ampliando, claro, porque a comunicação vai mudando muito, né? Na verdade, a comunicação é a coisa mais volátil que a gente tem na nossa vida, inclusive. Porque eu já morei norte, sul, leste, oeste, né, do Brasil. Então, assim, eu já tive acesso a muitas linguagens, né? E a gente vai tendo que modificar a nossa linguagem, né, para se comunicar melhor em cada região.
Então, veja, a gente não está muito longe, né? Vocês estão aí no frio, né? Sei que Camila está em São Paulo, Elisa, não sei onde é que está em São Paulo? Minas. Minas. Também aí, meu Deus. Eu tô no Espírito Santo. E aqui eles falam algumas palavras que se eu falar, vocês não vão entender. E vice-versa. Então, a linguagem é muito volátil, né, para a comunicação. E isso é um fato. Então, dentro da escola, a gente tem um tipo de linguagem. Em casa, tem outro tipo de linguagem. Né? Com os amigos, vai ter outro tipo de linguagem. Agora chegou a época que 8 anos, né, 8, 9 anos, tá com gíria. Jesus amado. Aí tem que colocar gíria lá, né, no sistema também, porque... Tem que colocar. Mas aí eu estou tentando fazer com que ele use, assim, em momentos apropriados, né? Porque João, bom, enfim, ele tá um bagunceiro, gente. Bagunceiro. E aí ele vai usando as coisas, assim, fora de contexto também, né? E aí, enfim, sim. né? Sim, os jogos não, ele é muito inteligente, você fica vendo aí. Daquele jeito. Mas a gente tem que partir do básico, né? Que a comunicação é comunicar. Não Exatamente. É apenas pictogramas ou fala. Comunicação é comunicar. Exatamente. Né? A colega fez aí uma pergunta sobre processamento Gestalt, né? Bom, temos 2 Gestalts aqui, bem, né? O B com as músicas, João com ecolalias tardias, aí até hoje ele tem, né? Inclusive, agora as ecolalias dele estão meio perigosas, porque são palavrões. Tá feio o negócio. Não, mas essa fase, eles falam muito palavrão, gente. Falam muito, e ele chega em casa e assim... Só que ele fica repetindo para ouvir a sonoridade, né? O João tem muito isso, né? A sonoridade. E os gestaltes, processadores gestaltes... existem estratégias específicas, logicamente, mas aí a gente vai cair na mesma regra, né, daquela pessoa. Por exemplo, o João, ele é muito repetitivo em falas de filme, trechos e propagandas. Ele repete o slogan. Então, às vezes, ele quer se alimentar de alguma coisa, ele vai lá e repete o slogan. Por exemplo, se ele quer um hambúrguer, ele vai lá e repete o slogan do Burger King. E ele nem come Burger King, tá? Mas ali indica que ele quer um hambúrguer, entendeu? B tem as músicas que ele usa. Então o processamento Gestalt, ele é até legal da gente identificar, né, de fato, para a gente não limitar essas imitações e sim validá-las, dando significado àquilo. E aí, meu filho, olha, eu digo que a Camila falou de desespero, mas é quase uma missão de investigação para descobrir o que significa aquilo. Né? Então, assim, eu acho que a estratégia do Gestalt é esse, você descobrir o que significa aquela repetição, talvez. Né? A gente está falando de um contexto generalizado, logicamente, de uma escola, né? Mas é quase um trabalho de investigação, gente. Tem um filme, né, que o rapaz se comunica com frases da Disney e tal. Eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima para lembrar as coisas, mas assim, uma hora eu vou lembrar e coloco aí para vocês no grupo. Mas o B, eu comecei a observar que ele era Gestalt com as músicas, e quando ele começou a falar, ele trouxe isso para a fala, né? Então, um dia eu estava no elevador, porque ele não consegue programar sozinho, mas ele pegando trechos de lugares, ele consegue falar até que bem, né? E dá para entender. Então, eu estava no elevador e eu morrendo de sono, abri a boca e ele, que sono, hein, Popó? Aí eu falei, mentira que você falou isso. Meu Deus do céu! Então, assim, eu comecei a trazer frases também do que eu queria ensinar para ele de desenho. E aí eu mudava. Ele trazia, que sono, hein, Popó? Eu falei, que sono, hein, mamãe? Que sono, hein, B? E aí, aí ele começou a prestar atenção em mim, porque ele não queria nem saber de se comunicar. E aí, quando eu comecei a trazer para ele as coisas, então, mamãe, vem trocar minha fralda, que o B fez xixi. Fui trocando, sabe? E ele, opa, o que ela trocou ali? E ele foi aprendendo assim. Né? Então, o Gestalt, a gente usa muito isso, essas estratégias de trazer para o contexto ali, mudando um nome, mas trazendo a entonação perfeita, porque eles amam.
Eles amam a entonação de desenhos de onomatopeia. música. Então, agora entrou na fase, já está na última fase, né, do desenvolvimento. Nem te falei, Camila, ele está trocando palavras com a mesma sonoridade. Ah, então. Aqui, tá sofrido, tá? Mas, Renato, você está com a mãozinha levantada, pode falar. Tá, fui eu que fiz a pergunta do Gestalt. Vou só fazer para vocês entenderem. Eu tenho várias formações e sou mediadora de uma criança de 7 anos e eu dei suporte numa escola, no interior da Bahia, bem no interiorzão da Bahia. Então, aqui já não tem estrutura quase nenhuma. E eu sou muito curiosa. Então, eu já fiz a minha prancha de CA, nunca fiz curso de CA, só assistindo vídeos de YouTube de um cantor, já mexi tudo, você mexer no Isaac, esses programas todos, já baixei TEDsNap para ver como é, tudo que você pensar, eu já mexi nisso aí para entender como funciona, para ajudar pacientes e crianças e tal. Ela sabe falar tudo, mas ela não estabelece uma comunicação. E uma mãe, que foi mãe de um paciente meu, ano passado, ela fez um investimento no CAA e descobriu que o filho tinha um processamento Gestalt. E aí ela resolveu fazer, e é por isso que eu estou nesse grupo, foi desde essa mãe do ano passado. E aí ela resolveu fazer esse investimento e ela falou para mim, Renata, estuda muito sobre o Gestalt, muda a vida da criança. O Gestalt tem os 6 processos que tem que ser passados, níveis, tudo. E essa criança que eu estou mediando, eu comecei a perceber, ela tem uma ela tem uma entonação, então ela fala A, B, C. E aí, quando eu converso com ela usando essa entonação, ela presta atenção no que eu estou falando com ela. Então, eu falei, opa, alguma coisa acontece. Ela é muito musical. Então, às vezes eu fico, a mamãe vai chegar para buscar. Ela fica quieta esperando a mãe. Se eu não fizer isso, ela fica querendo levantar. Eu já faço todo esse processo. 15 minutos na sala, 5 minutos no pátio. Ela tem um reforçador, tem toda a estrutura que eu montei na escola com ela. Só que a família, o terapeuta aba dela, que vai vir amanhã até visitar, porque ele é de Salvador, ele me disse que não existe evidência científica para Gestalt. Eu estou maluca. E aí ninguém acredita no Gestalt dela. Só que ela fala assim, ó, por exemplo, ela está sentada e ela fala, quero levantar. Mas ela não quer levantar, ela quer sair da sala. Porque às vezes ela está em pé e ela está, eu quero levantar. E se eu disser para ela assim, a gente não vai levantar agora, ela continua repetindo, eu quero levantar. E se eu respondo para ela, a gente não vai sair da sala agora, a gente vai terminar a atividade para sair depois. Ela para de falar, eu quero levantar. Então, eu estabeleci comunicação com ela. E eu estou explicando isso para as pessoas, para a mãe, para a escola, e ninguém me ouve, eu estou sozinha nesse barco, sabe? E aí tem várias coisas. Ela agora aprendeu, me solta, que também é quando ela quer sair da sala. Ou seja, ela viveu uma situação em que alguém citou ela, e quando soltou, ela saiu do ambiente, ela interpretou que o me solta é a comunicação de que quer sair do ambiente. E ela faz isso em muitas coisas. Quando ela está em crise, por exemplo, ela repete carro branco, que era um objeto que ela tinha quando ela tinha 2 anos de idade, ela tinha apego a esse objeto. Então, ela chama por aquele objeto que era um regulador para ela. E em crise, ela busca regulação. Então, ela está trazendo uma forma de comunicar algo, ou seja, então eu passo o dia prestando atenção nela para descobrir o que ela está querendo me falar com a comunicação. Mas eu estou exausta, porque eu estou sozinha. E eu estou dando a vida por essa menina, sabe? Assim, que não é minha filha, mas eu perdi uma filha no passado que também era uma criança PCD. Então, eu olho, eu só quero ajudar e ninguém me ouve. E aí, quando eu vi, eu falei assim, mas como assim não tem evidência? Assim, por mais que não tenha, mas eu fui buscar se tem evidência científica e existe estudo. O Brasil não tem estudos suficientes para um processamento de linguagem Gestalt. Mas 80% dos nível 3 suporte, principalmente, eles são Gestalt. Então,
isso muda tudo, porque você começa a fazer comunicação com a criança. Ele está falando uma coisa, você está entendendo o que ele está falando, você está respondendo dentro daquilo que ele está comunicando. Mas não, fica o tempo todo mundo respondendo para ele. Mas ninguém está lhe segurando. Ela tá, me solta, me solta. Mas ninguém está te segurando. Gente, ela está pedindo para sair da sala, presta atenção. Fala assim, ó, não vai sair da sala agora, ela vai parar de falar. Mas é isso, assim, aí eu quero me aprofundar mais nisso, porque eu vou ter outros pacientes, vou ter outras crianças para lidar, e eu acho ótimo. Aí quando eu vi que ia ter uma chamada hoje, eu falei, vou lá, vou aprender um pouquinho. Eu vou te confessar que a minha vontade era mandar o link lá no grupo da escola. Quase que eu fui. Eu falei, vou mandar o link lá no grupo da escola, para ver se entra de diretor a todo mundo. A gente é tudo professor aqui. Pode mandar. Então, eu vou mandar para ver se entram e aprendem alguma coisa, entendem alguma coisa dentro desse processo. Mas é isso, assim, estou adorando. Ó, primeiro eu queria te parabenizar pelo esforço que você está tendo com essa pessoinha, porque geralmente é a família que está sozinha, né? Eu e Camila, a gente já passou muito solidão, mesmo estando juntas, né? Porque a gente sempre se apoiou bastante. Mas essa sensação é uma sensação que você não passa sozinha, infelizmente. Queria dizer que você é exceção, mas você não é exceção, tá? Segundo, te dizer que você está no caminho certo, que é isso aí. Se ninguém está dando comunicação, alguém tem que validar e dizer, você é capaz, vamos continuar, né? E dar significado para essas falas dela é uma coisa muito importante. Por exemplo, no momento que você responde com significância, né? Me solta, mas é o sair, já está ótimo, né? É como a Camila diz, você vai ajustando esta frase com ela, né? Agora, você já fez uma prancha, você falou, né? Eu fiz, na verdade, uma prancha não para ela. Eu fiz quando eu estava estudando, e aí eu tive a curiosidade de entender tudo isso, aí resolvi fazer uma prancha para eu entender como que era que se fazia, imprimir várias figurinhas, por exemplo, figurinhas de contexto escolar, de contexto de fora de sala, tarará. Só que eu sei, assim, por exemplo, ela precisa de imagens maiores, essa prancha está com imagens pequenas, mas tudo que eu faço de atividade com ela hoje está adaptado com o CAA já. Eu faço para ensinar, por exemplo, pequeno, grande, eu imprimi também isso super funciona, quantidades grandes e pequenas, mais, menos. Eu faço tudo plastificado, com véu. Gente, eu faço do meu dinheiro, não é a escola que me ajuda, não é fácil, eu faço tudo. Porque eu falei, gente, hoje eu acordei 5 da manhã pensando nela e tive uma ideia, acordei, falei, ai, deixei para o papel, eu tenho que anotar, que eu tenho que fazer isso com ela. Eu tenho um café, eu acho. Eu não sei trabalhar diferente, sabe? Eu sei, porque eu também tenho essa fala. A minha filha, por 17 anos, foi uma luta muito grande. Então, eu também tenho esse local de mãe. Eu fui a mãe. Eu também tenho esse pedaço aí da dificuldade do sistema. Então, eu não quero ser a parte do sistema que não faz. E está maravilhoso isso já. Assim, a gente sabe que não é suficiente, né? Mas a gente sabe que é assim que a gente vai mudar realidades. Você é uma grande... Você é agente da mudança dessa realidade, talvez, dessa, né, pequena. Como você está numa cidade pequena, eu vou torcer que você continue com ela nos próximos anos. Verdade. É isso, assim, na verdade, eu fiz agora um grupo de mães do meu município e vou fazer uma reunião com essas mães. A maioria são crianças autistas, a maioria são crianças que estão precisando do CAA, que ninguém sabe nem o que significa. E aí eu preciso ajudar essas famílias. São famílias carentes, são famílias até dispostas a fazer pelos filhos, mas não sabem, eles não sabem nem definir o que é autismo, muito menos como ajudar os filhos nisso. Então, assim, é um grito na sociedade, sabe? Eu pedi à Câmara de Vereadores do meu município para eu palestrar. Então, não sabe o que é, vamos falar de autismo para todo mundo, vamos explicar o que é. Para que as pessoas entendam primeiro o que é, para depois ter a questão, né, do respeito dentro disso aí, porque a gente tem que respeitar aquilo que a gente conhece, né? Então, vamos lá conhecer. É o que a gente falou. A gente tem que conhecer primeiro o que é, para poder partir daquilo que a pessoa usa
para ampliar, né? Paulo Freire, a partir da realidade do aluno, do estudante. Paulo Freire nem gostava da palavra aluno. Então, por exemplo, o que você tem feito com ela? Eu colocaria palavras que você quer comunicar com ela ali, que façam sentido. Então, por exemplo, sair, né? Se ela precisar sair, e no momento que ela disser a ecolalia, né? Que agora eu esqueci como que ela fala mesmo para sair da sala? Me solta. Ela pegou um momento que marcou. Ou vamos levantar. E por quê? E por que ela fez isso? Porque ela tem dificuldade clara de programar aquilo que ela quer falar. Então, ela pegou algo pronto para utilizar no momento que fez sentido para ela, ela pegou pronto para utilizar. Então, é uma parte, o cérebro ele tem uma parte de programar e outra parte que já está ali, que você aprendeu. Então, por exemplo, programar é quando você está aprendendo a dirigir, andar de bicicleta, você está programando os movimentos ali. Depois que você aprendeu, já foi para outra parte. E ali, quando você já aprendeu, tá feito, né? Então, ela pegou essa parte programada já de alguém, de algo que ela ouviu, e ela tá repetindo como algo que ela já aprendeu. Então, você vai trazer isso para ela. Entendi, você quer sair. E aí, você vai lá e mostra lá o que você tá falando com ela. E você vai repetindo isso várias vezes. Então, eu fazia muito isso com o Bernardo. Ele vinha assim... O relógio faz tic-tac. Falei, você quer falar do relógio? E assim, nada a ver. A gente tava no elevador, não tem nada a ver o que ele tava falando, teoricamente. Mas ele queria começar uma conversa. E ele vinha para mim, o relógio faz tic-tac. Eu sabia que era uma frase da Galinha Pintadinha. Que legal, o relógio faz... Aí eu vim aqui... É que não dá para ver direito. Aí fazer. O relógio faz tic-tac. Então, assim, eu pegava coisas que ele já falava e eu trazia como eu falava aquilo. E aí eu tô modelando para ele um novo jeito de falar. Eu fiz isso hoje, por exemplo, porque a mediadora dela do ano passado foi muito difícil para ela, porque forçava ela a ficar na sala, fazia contenção. E aí, então, ela chegava a se urinar na cadeira, porque então ela ficava, quero fazer xixi, porque ela também entendia que o xixi era sair de casa. E aí ela não queria fazer xixi nada, ela queria sair da sala. Então ela usou as estratégias que ela tinha para fugir da sala. A sala é um lugar traumático para ela. Então, quando ela falou, vamos levantar, que a gente chegou perto da porta, eu falei, agora repete para mim, vamos sair da sala. Aí ela olhou para mim, vamos sair da sala? Ela repetiu o que eu falei. E eu falei, agora fala com licença. Aí, quando ela pediu licença, ela falou com licença, eu saí e ela abriu a porta. Isso 2 vezes. Agora eu vou insistir para ver se eu consigo fazer com que ela entenda que sair da sala não é vamos levantar, é vamos sair da sala. Então, eu fiz pela primeira vez hoje isso, né? Vamos ver daqui um tempo como que isso vai funcionar. Na verdade, Renata, ela já entende. Ela precisa ajustar o significante da palavra, ao invés de levantar para sair, entendeu? Porque o movimento, a consequência daquilo, ela já entendeu que está dando resultado com você. Claro. Perfeito. Exatamente. A gente tem que trazer um novo significante, um novo formato, né? É um novo... na verdade, tudo isso que a gente está falando tem evidência. Tem. Só que eles chamam com outros nomes. Você vai ver aí como ecolalia, depende da área que você vai acessar, né? Gestalt, talvez você não encontre, mas você vai encontrar como ecolalia, você vai encontrar com outros nomes. Tem evidência, sim. Tá? Eu participo sobre estereotipias vocais. Tem ali em algum lugar. Bem, eu vou mandar para vocês uma pasta lá do grupo, acho que tem várias coisas sobre ecolalia também. Eu vou olhar o que tem lá, que tem bastante bibliografia em inglês. Aqui no Brasil, realmente... Uma coisa que eu acho difícil com ela, por exemplo, ela ainda não tem muita coordenação olho-mão, fixar a atenção naquela atividade que a gente está fazendo, até na sala, atividade. Então, quando eu fiz uma pranchinha para ela, aquela de matérias do dia, então eu preparo ela, o que a gente vai ter? Aula de inglês, português, eu fiz toda com CA. Mas ela não olha muito para a cartinha, sabe? Ela não tem essa atenção. Eu preciso toda hora chamar e colocar bem no visual dela,
para que ela olhe, assim, ela não tem interesse, sabe? Ela não tem o menor interesse para aquilo que eu estou falando sobre. Mas se eu só falo, hoje a gente vai ter aula de matemática, números e tal, ela presta atenção. Mas se eu estou mostrando as imagens, ela não tem interesse nenhum por aquilo, pelo interesse. E não é só com o CA, ela não tem interesse nenhum com absolutamente nada. Assim, a dificuldade de aprendizagem dela é muito, muito grande, assim, muito alta. Você já observou se ela presta atenção de outra forma? Porque, por exemplo, o João não presta atenção olhando, o João presta atenção desenhando. Se ele está desenhando, você tem a certeza que ele está te ouvindo e está prestando atenção e está aprendendo. Ela tem uma fuga muito grande na questão escolar mesmo, assim, né? De aprendizagem escolar. Mas com música ela aprende, né? Então, isso que eu ia falar. Com música ela aprende. Ela canta o que você todo o está alfabeto falando. cantando, ela vai o alfabeto inteiro cantando. Então, eu tenho feito com música, muita coisa com ela eu tenho feito com música. Faz um musical na sala. Pega a figura que você está mostrando e fala, vamos sair, sei lá, faz alguma música que ela gosta. Mas estão dizendo que eu tô doida. As pessoas estão dizendo que eu tô falando doida, você tá conversando com a menina, parecendo que você tá cantando. Eu falei, mas é isso, vocês não estão entendendo. Para ela prestar atenção, talvez seja esse o início, né? Com certeza. Partir da realidade do aluno. É isso. Bom, eu queria só colocar algumas questões. A gente já respondeu bastante questões aqui que o pessoal colocou, mas eu queria comentar uma aqui da Libras, que a gente conversou. Considerando o estudante com TEA que ouve normalmente, mas não se comunica verbalmente, utilizando apenas gestos e apontando. Seria adequada a introdução da Libras, né? A gente discutiu um pouquinho sobre isso. E assim, depende, né? A gente estava conversando, acho que tudo é uma questão de você olhar para a pessoa e que ela consegue fazer. Por exemplo, se eu olhasse para o meu filho hoje, eu não tenho condição de ensinar Libras para ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem dificuldades motoras, primeiro, né? Nunca, é muito mais difícil eu começar por aí. Ele tem questões de entender expressões que dirá fazê-las, né? Então, na Libras a gente tem um trabalho, não é só com mãos, são gestos complexos, né? Expressões no rosto, na face, muitas expressões. O que você muda na face muda o significado do que você quer dizer. Então, assim, essa pessoa autista, né, nível 3 de suporte, tem condições de fazer tudo isso que a Libras propõe? Então, é isso que você tem que olhar. Então, eu tenho muitas ressalvas quanto ao ensino de Libras para pessoas autistas com mais suporte, porque se tem mais suporte, ela tem questões significativas ali de entendimento da face, das expressões e das questões motoras. Então, acho bem complexo começar com isso. Eu começaria com algo mais simples, para que a pessoa tenha acesso, uma imagem, uma coisa que seja mais fácil acesso para ela. Né? E várias considerações, tem que ver se a pessoa é letrada, se ela é letrada, um teclado pode ser um acesso melhor, né? Mais fácil, mais rápido. A gente sempre tem que pensar também, quando a gente vai fazer em comunicação, qual é o menor esforço que essa pessoa vai ter para se comunicar. Ela, né? Então, a Libras, ela requer um esforço tremendo, né, para ser praticada. Então, se essa pessoa talvez seja alfabetizada, o menor esforço seja ela ter acesso a um teclado alfanumérico, né? Ou ter acesso aos próprios pictogramas. Os autistas adultos, do qual eu tenho, né, contato, eles preferem pictogramas do que, inclusive, um teclado alfanumérico, que falam que é mais rápido, né, para você formar uma frase. Sim. Né? Então, a gente também tem que levar em consideração as habilidades que já tem ali, né, porque a gente está falando, a gente não sabe a idade, não sabe, né, o contexto também, né, que influencia muito. Então, a gente tem que partir da pessoa para o todo, né? Eu acho que se a pessoa tiver muito hiperfoco, talvez, mas... Libras, né? De repente ela aprenda. É muito específico. Não seria o adequado, o melhor alternativa, até porque a Libras não é todo mundo também que fala, né, Libras, né? Nossa, ia ser bem então, difícil. Você vai estar limitando mais ainda a comunicação, né? É isso que eu ia perguntar até para a pessoa que fez a pergunta, se os pais ou alguém da família
usa Libras. Aí sim, Aí sim seria faz algo mais a sentido. tentar investir, né? Se fosse fácil também para a pessoa, porque também depende. Então, tudo depende, né? Como vocês viram, não é nenhuma resposta pronta. O pessoal está perguntando muito assim, como iniciar na escola. Na escola, assim, num geral, eu levo banners que eu gosto de construir com a comunidade escolar. Eu falo com os professores que palavra você usa na educação física, que palavra você usa na aula de arte, que palavra... e a gente constrói, faz banner, coloca na sala. Ponto. Aquilo ali é geral, não é para uma pessoa específica. Isso daí você pode fazer na escola. Então, todo mundo que fala assim, como que eu começo na escola? Eu faço isso. Vê a comunidade, coloca lá no refeitório as refeições que eles fazem, coloca os pictogramas. Eu gosto, eu quero, que delícia, coisas que falariam na hora do lanche, coisas úteis, né? Porque o que a gente fala em São Paulo não é falado no Nordeste, né? Então, assim, muda totalmente o vocabulário. Não tem como eu pegar uma prancha do Sul e trazer aqui para São Paulo, não tem sentido nenhum. Então, de acordo com a sua realidade, você vai montar uma que tenha várias. A gente gosta de colocar assim, não coloque só substantivos, só nomes, coloque verbos, amplie a comunicação. Então, coloque pessoas, eu, você, ela, ele. Coloque verbos mais usados na hora da alimentação, né? Comer, beber, quero, gosto. E coloque Depois de pegação também, né? De protesto. Protestos, indagações, amplie. Então, a gente gosta de fazer pranchas que tenham um pouquinho de tudo ali, mas dentro do vocabulário usado pela comunidade escolar, senão ninguém vai usar, gente. Não adianta eu colocar macaxeira aqui, ninguém vai querer usar, entendeu? Então, é bem isso mesmo, assim. Não tem nada... não tem nada pronto, né? Outra coisa na escola que a gente tem que entender é que se a gente apenas individualizar isso, ele não se propaga. Então, essa técnica da gente encher de banners, por exemplo, de informações de CA no decorrer da escola, isso faz com que a gente normalize, naturalize aquilo naquele ambiente. E isso vai ficar mais fácil para ser usado depois de uma forma mais individualizada. Né? Então, quanto mais a gente naturalizar que existe, que uso, e que todos podem ali usufruir daquilo. Pensa, sei lá, uma criança cortou a boca. Vai conseguir falar, né? Vai precisar das gravuras, né? Uma criança está com dor de garganta, uma pessoa que está sem voz, ela pode também usufruir daquilo ali naquele período, né, de tempo. Então, vamos naturalizar outras formas de comunicação, né? E assim, sinceramente, as pessoas que aprendem mais rápido são as crianças. Muito, e eles brincam, né, com o banner, é muito legal. Eles brincam, aí eles agora, João, eles estão fazendo sacanagem com o João já, entendeu? E eles aprendem a se sacanear em pictogramas. É isso mesmo. É impressionante, é um negócio assim, fora do comum. Mas eles aprendem numa rapidez que eles vão ser os maiores apoiadores da comunicação alternativa dentro do ambiente escolar. Não são os adultos, gente. Não são vocês. São as crianças. Né? Renata apresentou uma realidade, e aí eu vou fazer uma vírgula. Treine as crianças, Renata. Você vai ver o que vai acontecer, é um milagre. Gente, é impressionante. E eles aprendem brincando. Então, eles aprendem muito mais rápido, né? Porque brincando a gente aprende, o cérebro voa. E eles naturalizam aquilo de uma forma assim, ó. Eles falam, a voz de fulano. Vamos falar aqui, fulana. E eles trazem assim, sabe? E mexem. Então, é o acesso. Né? Eu acho que, assim, para começar na escola, eu partiria daí. Construir com eles o vocabulário que vai ser usado na quadra, no refeitório e tal, e fazer as pranchas e colocar. Ponto. Exatamente. Isso já facilita muito o início na escola. Aí aqui o pessoal colocou assim, como traçar objetivos dentro da CA para além dos pedidos. A gente já falou aqui. Coloca mais do que pedidos, né? Não coloca só pedido, eu quero. Você vai colocar mais coisas, mais funções comunicativas. Então, se você colocar adjetivos, frases que mostrem questões diferentes, o Ivan está colocando um negocinho assim. Que foi, Ivan? Quer falar? Quer escrever? Não, desculpe,
Apertei errado o botão. Ok. Eu falei, meu Deus, o que será que é? Quero ajudar. E então, o que acontece? A gente, colocando mais opções de comunicativas, a gente sai do pedido só. Então, coloque lá, que delícia, comentários, que aí eles vão usar. Se você der uma prancha só com eu quero, aí ele vai ficar só no pedido. E protesto, gente, pelo amor de Não, Deus. não quero. Todos têm direito de não querer, de odiar, de não gostar. Tá? Inclusive pessoas com deficiência, pessoas que não falam. Todos têm o direito de dizer que não. Né? Isso aí é bem lógico. Né? Outra coisa que colocaram aqui nas perguntas que eu achei bem interessante é quando começar, né? Qual é a fase do marco de desenvolvimento, né? Gente, nasceu. É o marco de desenvolvimento. Vocês sabiam que se a gente introduzir gravuras de pictogramas dentro de uma sala de aula de berçário de 1 ano, o desenvolvimento da linguagem é acelerado? Sim. Inclusive a oralidade? Não tem idade. Use, apenas comece. Vou esperar para ver se a fala vem. Começa! Não, na escola pode colocar. As professoras, eu amo as professoras do Fundamental 1, porque elas colocam cadeira, elas escrevem lá, cadeira. A criança aprende a ler só de olhar para a cadeira. Exato. Aqui, porta, a turma de João. Palavras. A turma de João aprendeu a ler com o CAD. Gente, as professoras são a frase, né, a sintaxe toda, até hoje eles usam, tá? Não vou dizer não, que agora eles estão mexendo com negócio substantivo, adjetivo, eles acessam as pranchas que tem lá. Sim. Então, assim, coloque nas salas, coloque imagens desde bebezinho, né? Que ajuda. A criança não vai substituir, se ela for falar, ela não vai substituir o pictograma pela fala. Nunca. Porque, assim, a fala é muito mais rápida. Então, se ela sabe falar, se ela tem condição, ela vai usar a fala. Tanto que o Bernardo, por exemplo, ele tem super dificuldade em falar, e ele quer falar, e ele tenta programar, ele não consegue, aí ele vai na CA, aí depois ele repete ainda. Então, assim, esquece esse negócio que vai atrasar a fala, que não vai, gente, não existe isso. Tá? Então, pode começar, 1 ano e 8 meses, criança não balbucia, não faz... Gente, começa, já vai incentivando, mostrando como, né? E, claro... E outra coisa, né, é o limite, né, Camila? Não tem limite de idade também, tá? Não tem limite de idade. O ensino médio vai colocar também da mesma forma, gente, pelo amor de Deus. Não, é figurinha para o ensino médio, para EJA não rola. Gente, é pictograma, não é nem figurinha. Não é figurinha. Se eu figurinha. falar, que figurinha bonitinha, qual que eu coloco? Coloca o mais básico possível, o mais universal possível, porque é um pictograma. É um joinha, é um não. Então, assim, coloque o mais simples possível. Não fique enfeitando, pegando de internet, desenho. Porque isso vai dificultar para você fazer uma biblioteca maior depois, né? Pegue bibliotecas prontas. O Bernardo tá falando. Aí, pede para o Pedro, filho. Pedro, já vou acabar aqui. Põe para ele, por favor. Então, assim, tá vendo? Falou uma frase inteira aqui. E a CA não atrasa a fala, tá? Exatamente. Só isso. CA não atrasa a fala. Nada mais a declarar, né? E, gente, validem todas, vou repetir, todas as formas de comunicação. Sim. Valida, é só o que a gente precisa, validar as formas de comunicação. Agora aqui, como avaliar, a gente já falou, como iniciar, sempre olhando, curso de CA, gente, tem um monte de gente que eu poderia indicar aqui, acho que a Valéria, eu gosto muito, Valéria Santos, a Deise Braga. A Renata, a gente se comunica. Bonotto, ela tem um canal no YouTube que tem o Project Core de graça. Para a escola é muito bom. Ela trouxe direcionado para a escola, tá? YouTube, Renata Bonotto, vocês procurem lá. Que vale super a pena, ela é referência em linguística, inclusive, e CA, tá? A gente tem também, não sei se Carol Aguiar vai abrir turma, né? Mas é bom ficar que de vez em quando ela abre umas turmas legais. Renata Bonotto, Bonotto. Bonotto. E quer investir em algo mais caro também? Eu gosto de indicar, o pessoal fala, você gosta do pod? Gente, é porque assim, o pod não é assim para você sair implementando o pod. Não. O pod ele te dá uma base de comunicação alternativa mundial, porque quem inventou o pod foi a mulher que inventou a comunicação alternativa. Então, assim,
quem puder fazer o curso do POD, ele vai te dar uma base para você criar qualquer tipo de sistema que você conseguir na sua vida, assim. E tá tendo várias turmas no Brasil, tá? A Fernanda tá Claro. viajando, então vocês fiquem ligados lá, a Fernanda Aimee, ela Sim, que tá sim. no introdutório de A pessoa POD. fala, é caro, e tal, mas às vezes você vai fazer em um curso quase um monte de cursos juntos. Então, o POD eu indico bastante. Eles treinam como usar, como fazer. É claro que dentro da metodologia dela, mas dá para ser adaptado facilmente, assim. Você pode fazer em qualquer outro lugar também. E a própria Gayle Porter defende isso. Que a comunicação tem que ser E outra coisa, né, Camila, que eu acho legal, às vezes a gente vê só as pranchas prontas, mas a gente pode usar, gente, de diversas formas. A gente tem chaveiro, a gente tem pulseira, vocês podem pendurar um colar. É democrático, isso aí. Então, a Gayle Porter, que é a criadora do Pod, ela fala disso. Porque, assim, por exemplo, o Pod, o tablet está lá longe, a criança não consegue ir até lá. Tem uma pulseira que ela se comunica, ela faz assim, e aí tem algo a dizer, tá escrito na pulseira. Então, assim, tem várias formas, né? E aí essas adaptações são necessárias, né? Não existe só um Pod. Para você ver, você vai no curso avançado do POD, fica doido, assim, porque é um negócio, assim, tem uma mesa lotada de um monte de adaptações que ela já fez na vida inteira. Ela tem quase 80 anos de idade. Então, é uma mulher que já trabalhou com muita comunicação alternativa no mundo. Ela patenteou, ela cobra porque ela usa PCS, que é uma biblioteca paga. É só por isso, você pode montar o seu também. E acho que é muito válido de fazer. O que mais? Acho que é isso. De cursos, né? Então, esses. Mais alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta aqui, algum comentário, alguma coisa que ficou? Acho que a gente já conseguiu responder todas. Das perguntas, acho que sim. Recomenda algum app? Ou alguma forma de ensinar a construir frases mais elaboradas? Na escola pública, eu uso o Asterix Grid, porque ele... É gratuito. Tem o Arazaki, que a gente pode criar lá material de baixa tecnologia, com frases prontas. Sim. Né? Super válido. O João usou muito frase pronta no início. B também. Né? Por causa das gestalts dele, inclusive. E pode diminuir, sim, o esforço para se comunicar frases prontas, dependendo do contexto. Então, podem usar, gente, não é só palavras, vocês podem fazer expressões prontas, inclusive, tá? Associado a um pictograma. E outra coisa que eu acho que é legal de falar, Camila, não se atenham a fotos, gente. Invistam mais em pictogramas, porque o significado do desenho ele é mais universalizado e ele pode ser usado em vários contextos. Uma foto de alguma coisa pode criar até uma rigidez, né, dependendo da pessoa, e limitar o significado daquilo. Isso é muito importante. Por exemplo, você coloca lá pasta de dente, coloca a pasta de dente que a criança usa. É Colgate, por exemplo. Aí ela vai querer, se mudar aquilo, um dia mudar, não tiver mais essa pasta de dente no mercado. Imagina a rigidez cognitiva que está ali, né? Que ela aprendeu que aquela ali, que é a dela, ela não vai mudar mais de pasta de dente. Então, assim, pegue um símbolo neutro que não tenha nada de embalagem. Foto eu só uso quando é para a pessoa mesmo, assim, por exemplo, minha mãe, minha avó. Aí eu coloco uma foto assim, mas também nem precisa, dependendo. Nem precisa. Liliane, para crianças PC, basicamente, as bases da comunicação são as mesmas. O que muda é a gente saber das questões motoras, de acessos, a gente tem botões de acesso, a gente tem a varredura, a gente tem outras metodologias aí, a depender do comprometimento dessa PC, tá? Então, vai depender muito da criança mesmo. Tá? As bases de comunicação não mudam, né, Camila? A gente acha que muda, mas o que vai mudar aí é o acesso, talvez, que ela precise de uma avaliação de uma TO, né, de um fisioterapeuta, algo mais direcional aí para saber. Tem crianças PC que não tem movimento nenhum e tem um pequeno movimento na cabeça, isso a Dayana já adaptou isso, né? Então, ela faz a varredura e dá um clique assim, ó, no botão. Só faz um clique assim e se comunica com sistemas robustos, né? A gente tem o
André, puxa, agora não vou lembrar da página dele. Ele tem AMI também. E agora ele está tomando remédio, ele recuperou alguns movimentos e ele faz apresentação. Você precisa de ver as apresentações que ele faz na escola, é maravilhoso. O André também é uma pessoa para seguir, né? Que aí ele também tem comprometimento motor, e aí lá dá para ver as adaptações. Tem a Cecília também agora está fazendo o treinamento de varredura, os olhos, né? Ela também não tem movimento. Depois você pode colocar no grupo, Rê, Vou botar depois as páginas e os perfis, né? Que a gente. As ideias têm que ser compartilhadas, reinventadas e aprimoradas. Então, a gente tem vários exemplos, tá, Liliane? Na própria internet, assim, muita coisa legal. Depende da realidade da pessoa financeira, depende de um monte de fatores também. Aí tem que ver. A Camila queria saber sobre a questão do planejamento motor. O que exatamente, assim, sobre o planejamento motor? O que seria? Ah, tá. Então, pode falar. Basicamente, eu vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente tem o nosso celular e a gente muda algum app, ou a gente muda de celular, a gente não fica perdido? Ai, meu Deus, onde é que está aquele? Ou pega o celular de outra pessoa e não sabe onde é que estão as coisas. Porque o cérebro, ele copia padrões. Então, o planejamento motor nada mais é que um padrão pré-estabelecido de uso de algo, né? Então, quando a gente fala em planejamento motor, a gente fala de manter os pictogramas basicamente no mesmo lugar, isso para a comunicação alternativa, tá, gente? Para que a demanda neural seja menor para acessar aquele pictograma. Então, a gente vê crianças que nem olham mais, já sabem onde é que está o botão, né? Então, facilita o acesso. Seria mais ou menos isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Camila? Não, acho que é isso. É muito válido, porque você já vai direto, né, na tecla ali, que você já sabe o que significa. Vai direto aquilo que a Camila falou de aprendizado. Aprendeu? Não precisa mais pensar em fazer, né, em executar. Vai lá e executa automaticamente. Isso acontece com todo mundo. Gente, troca o WhatsApp de lugar para você ver. Você vai direto no outro lá errado. Faz isso, só para vocês testarem o que é planejamento. Na prática. Acho que é isso. Eu não queria me estender muito, né? Para não ficar muito tarde. Vocês podem colocar perguntas lá no grupo, a gente vai conversando também. Podem pedir encontros também, né? E a gente vai conversando mais sobre comunicação, porque é uma coisa que sempre tem novidades, sempre muda, né? A Renata, imagina trocar a embreagem. Gente, muda do carro manual para o automático. Se você não freia. Ai, gente, é terrível. Mas é bem isso. Então, acho que estamos aí. Agradeço muito a Renata. Eu acho que as nossas conversas são muito legais. A gente tem trocas, tipo, assim, do dia a dia mesmo, né? Consistente e profundas. Vida real, assim, não é nada de utopia. E acho que a gente pode continuar essas conversas lá nos grupos, né? Que a gente tem um monte. E estamos aí, né? Fiquem à vontade para nos perguntar o que for necessário. Obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo mesmo. Camila, obrigada de novo. Ai, é tão bom a gente falar assim, trocar, né? Obrigada. É verdade, é muito legal. Que bom, né? Obrigada, Aline. Eu espero que vocês saiam um pouquinho daqui mais reflexivas e mais observadoras. Isso. Né? Lembrando que todo o comportamento é comunicação. Todo o comportamento é comunicação. Não esqueçam